Oi, pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo bem. Faz tempo que eu não subo nenhum vídeo, mas é que ficou muito corrido aqui. Espero que agora melhore um pouco, mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu queria falar hoje de um texto muito conhecido, mas também quero deixar claro que esse entendimento não me veio diretamente, tá? Foi através da aula de um professor na escola de aconselhamento chamado Daniel Reboyedo. Isso rompeu muito a estrutura de engano na minha mente e eu espero que te ajude também, tá? Tá em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito conhecido, eu ouvi milhões de vezes, falei milhões de vezes, e me dou conta que tanto ouvi quanto falei de forma errada. Claro que a intenção nunca é essa, mas às vezes acontece isso com a gente, né? Então, o que acontece? Esse versículo, a gente entende ele assim: eu conhecia Jesus é a verdade, né? Eu fiz uma oração, eu levantei minha mão, eu faço parte de uma igreja, eu me batizei em uma igreja, então eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Agora eu sou livre de tudo. E não é assim, tá? Até porque conhecer na Bíblia não é saber sobre. Ah, você conhece, não sei, Michael Jackson? Ah, eu conheço. Você não conhece, você sabe sobre ele, mas ele não tem ideia, não tinha, né? Porque já morreu de quem você era, por exemplo. Ah, a Xuxa, sei lá. Tem coisas e pessoas que a gente sabe sobre eles, diz que conhece, mas na verdade a gente não conhece. A Bíblia, quando fala da palavra conhecer, ela fala de conhecer por experiência, experimentando, aprofundando em intimidade. Então, isso é conhecer, tá bom? Então já começamos nos equivocando aqui, porque às vezes a visão que a gente tem desse versículo é muito mística. Eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus e agora eu sou totalmente livre, né? Mas não é assim. Esse versículo começa com a letrinha E. E conhecereis a verdade. Aqui já diz para mim que esse versículo não é uma verdade absoluta, que ele é condicional ao versículo anterior e muitas vezes a gente não põe atenção nisso. Vamos ler o anterior para ver o que Jesus realmente está falando. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele está falando assim, olha, se vocês permanecerem na palavra. Então, o que é permanecer na palavra? É ler, estudar, entender, praticar e permanecer praticando. Ser perseverante na luz, no entendimento que você está recebendo. Então, às vezes, as pessoas criam uma visão, uma mentalidade de que é o pastor que alimenta elas, que é o líder que ensina elas, é que é na igreja que elas recebem o entendimento. E não é assim. Em Hebreus diz que a nova aliança qual é? Que Deus ia ser nosso Deus, nós íamos ser seu povo e ninguém mais ia dizer conheça o Senhor, porque cada um por si ia conhecer ao Senhor. Então, a ideia do sacrifício de Jesus é que cada um entre no Santíssimo, verdade? E tenha suas experiências com Deus. Óbvio que congregar é de Deus, óbvio que Deus usa outras pessoas para ensinar coisas que a gente não sabe, mas nós não podemos depender de outras pessoas. Então, o primeiro princípio aqui é, eu tenho que conhecer a palavra. Isso aqui que eu digo que é a minha regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, tem que ser parte do meu interesse. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, buscar formas de entender e permanecer nisso, praticando, não ser só ouvinte, tá certo? Então, se a gente permanecer na palavra, verdadeiramente vamos ser discípulos de Jesus. Quem é cópia? Discípulo é cópia de Jesus. Quem levanta a mão um dia na igreja aceita Jesus? Quem diz que é pastor? Esses caras que tem um monte de programa de televisão aí que falam um monte de besteira, isso não é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é quem lê e pratica e permanece na palavra. Então não é qualquer um que diz que é filho de Deus, não é qualquer um que diz que é discípulo de Jesus, é discípulo de Jesus. Se a gente permanecer na palavra, então nós vamos ser cópias, discípulos de Jesus. E aí, nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Então, qual é o processo? Eu escuto a palavra, eu estudo a palavra, eu leio, eu pratico, eu permaneço, eu vou me transformando.
através da palavra, né, um discípulo de Cristo, em alguém parecido com ele, e o Espírito Santo vai me guiando nisso, porque diz que o Espírito Santo é que nos guia toda a verdade, não é assim que diz a palavra? Então, eu vou guiando e vou conhecendo mais da verdade, e vou me tornando íntimo da verdade, que é quem? Jesus. E aí sim eu vou ser livre. Então é uma coisa prática, não é nada místico, e não é levantar a mão e todas as cadeias vão cair e todos os maus hábitos vão embora. Não é assim. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, e ele explica para Pedro, se você não deixa eu lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Então ele fala, Senhor, lava tudo. E Jesus fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então a palavra, ela tem esse simbolismo de água, de limpar, de purificar. Por quê? Porque ela traz luz, ela traz entendimento. Às vezes nós temos comportamentos que quando a gente confronta com a Bíblia, a gente percebe que estão equivocados, estão errados, e a gente muda através da nossa atitude com a ajuda do Espírito Santo. Então a gente vai transformando e permanecendo nisso, cada vez transformando mais e parecendo mais com Jesus. Aí nós vamos ser discípulos e aí a gente vai estar pertinho de Jesus, conhecendo mais Jesus, que é a verdade. E então nós vamos ser livres. Então muitas vezes as pessoas pensam que libertação é uma oração que alguém faz, é uma unção que alguém faz, é umas semanas, uns dias de jejum que alguém faz. Não é assim. A palavra diz que o que te liberta é permanecer na palavra. E se tornando mais e mais parecido com Jesus. Porque aí você vai ter mais e mais acesso a Jesus. E ele vai te libertando. Tá certo? É isso. Eu espero que te ajude, que te abençoe. Compartilha com quem você acha que pode abençoar. Tá certo? E eu vou tentar subir o próximo vídeo mais rápido. Beijo, pessoal!